Boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Faixa Preta dos Negócios. Ao meu lado aqui, como host também, Flávio Vitor. E hoje... Fala, Rodrigo. Tudo bom? Como é que vai? Demais. Tranquilo. E aqui no podcast, onde a gente traz empreendedores de sucesso para falar um pouco da sua história e também para levar essa cultura de empreendedorismo aí para as pessoas mais jovens e quem sabe também os mais velhos a abrir um negócio, a fazer acontecer, gerar emprego e gerar renda na nossa cidade. Hoje a gente está aqui com o Ricardo e Rossana Viegas. Estamos aqui no Libertartes. A gente fez questão de gravar, de trazer todo o equipamento e gravar aqui com eles hoje. Estamos no dia de funcionamento. Daqui a pouco vocês vão ver que vai começar a rodar cerveja, vai começar a rodar tiragosto, a galera vai chegar. Então vamos fazer tudo acontecer realmente no ambiente onde tudo acontece. Então, muito bom. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rossana. Rodrigo, Flávio. Muito boa tarde a todos. Muito boa E assim, como que é um prazer ter vocês aqui e receber esse convite, né? Nosso primeiro podcast, a gente nunca tinha participado de nenhum e esse bate-papo, essa coisa, né, natural de ser aqui no local, é tão gostoso. Então, assim, foi um prazer. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a toda a equipe aí para estar montando tudo bonitinho, para que a gente consiga levar um pouquinho da nossa história, né, de empreendedorismo aí para a população e para todo mundo. E antes de conversar, Rossana, vou te fazer uma pergunta, acho que é a mais importante da noite, Flávio. Qual que é a cerveja que a gente vai beber hoje? Nossa, todas! Todas, pode ser? Com certeza. A gente vai chegar das clássicas às gastronômicas, tá? Bacana. Gente, nós vamos estar degustando cada uma delas e poder contar um pouquinho da história, como é que foi a construção também, tá? Bacana. Ricardo, vou lembrar nosso amigo que esteve aqui há 3 meses atrás, mais ou menos. Geraldo Rufino, entrou aqui, falou super bem da casa e ficou um bordão que um monte de gente já perguntou pra gente. Que negócio é esse? O médico que receita cerveja? Rapaz, vou explicar. Primeiro falar assim que é muito legal quando a gente conhece pessoas diferenciadas e iluminadas no caminho da gente, tá? Isso até como empresário, com feeling de qualquer coisa que você for fazer no seu caminho, presta bastante atenção nas pessoas que passam ao seu redor. Geraldo Rufino foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Uma pessoa absolutamente diferenciada e que teve a percepção da ideia, por que o médico, né, receita cerveja? Eu acho o seguinte, né, quem não me conhece, já são 32 anos de medicina, que é uma profissão que eu adoro, é minha vida, tudo que eu construí veio de lá. Mas a função de todo médico é tentar passar alegria, é tentar diminuir problemas, é tentar diminuir dor. E a cerveja é uma forma de alegria desde que bem administrada, desde que você entenda o que você está bebendo e o porquê de você estar ali. Então, partindo dessa ideia, eu tinha esse hobby da cerveja, comecei a falar, poxa, por que não pensar nisso como um negócio, como uma coisa empresarial, profissional? Mas para isso eu vou cair no tema de vocês. Eu era faixa branca. Então, quando você, para se aperfeiçoar em qualquer coisa na sua vida, você tem que estudar aquilo, você tem que partir para entender daquilo que você está falando. Você tem que saber o que é cerveja e o porquê da cerveja, para que você passe para ser um faixa azul, para que você passe a ser um faixa roxa, para ser faixa marrom e chegar até ser um faixa preta, para aí sim ter a capacidade de vincular seu nome a uma cerveja. É muito, acho que é um caminho, é muita dor, muita pancada, né? Muita dor, muita pancada. Quantas cervejas ruins você já fez? Fiz muita cerveja ruim, gente. Eu acompanho o Ricardo com a cerveja, a gente pedala desde 2008, eu entrei acho que 2013 mais ou menos, 2013. Eu lembro de quando é um grupo de médicos praticamente, quase que sou médico, eu e mais um amigo que não é médico, que sempre participou do pedal junto, entrosou junto lá. E aí desde lá de trás, cara, o pessoal falando da cerveja, da Libertartes, lembro quando o Ricardo começou, comprei cerveja dele enquanto ele ainda não era famoso, gente. Então, assim, e eu sempre admirei muita cerveja, muito. E aí eu lembro de tudo, cara, as coisas vêm acontecendo. E eu que você falou do faixa branca e para chegar no faixa preta, hoje vocês são faixa preta dos negócios, são grandes empreendedores aqui na cidade, são pessoas respeitadas. Não tem uma pessoa que a gente conversa que não
que não conhece A vocês. gente comentou sobre isso, eu sou praticante de jiu-jitsu também, eu já sou faixa azul, né? E aí a gente vê que as construções poderosas e importantes no caminho da gente, são todas construções que exigem dedicação, exigem seriedade, exigem disciplina e principalmente resiliência e paciência, né? Você não tem como querer por mais talentoso que você seja, e eu acho que tem muita gente talentosa em qualquer negócio, para qualquer coisa, mas você não pode chegar sendo faixa branca, querendo já fazer negócio como um faixa preta. Você tem que aprender a técnica de fazer isso, o porquê disso, como otimizar uma cerveja, qual é a cerveja melhor para o mercado, como você fazer uma transição de uma cerveja de panela para uma cerveja profissional, o que é os impostos, os encargos. Então, enfim, para não alongar muito, exige estudo. Então, o que eu fiz? Eu parti de um hobby, que eu e a Ró tínhamos de fazer de panela, e começamos a estudar. Então, eu fiz cursos de degustação cervejeira, curso de sommelier, de produção. E, ao mesmo tempo, era impossível para mim, porque a medicina me toma muito tempo. Ajudar as pessoas toma muito tempo. Qualquer pessoa, não é só médico. Se você está disposto a ajudar uma pessoa, você vai estar comprometido a gastar muito do seu tempo diário com isso. E sozinho eu não conseguiria de jeito nenhum. De jeito nenhum fazer uma coisa de qualidade como a gente sempre se propôs a fazer. Para isso eu tinha que ter uma companheira que abraçasse a minha ideia. E essa é a grande sacada. Se você até quer pensar em um negócio, vai muito com a minha filosofia. Se você não tem capacidade de chegar à meta que você quer, ali isso é uma pessoa que pode te ajudar ou te ultrapassar a fazer isso. E aí nesse projeto apareceu a Ró, nós conversamos, pintou um primeiro curso de tecnologia cervejeira do Brasil, e ela foi a primeira mulher a ingressar por uma ideia que inicialmente era minha. Que legal. E hoje, Rodrigo, a Rossana, um espírito bem socrático, a Libertar Cervejaria hoje tem muito mais a ver com as ideias e a coisa que partiu a partir da evolução dela. Isso que é uma coisa muito legal. Então, se você tem um projeto que você quer desenvolver, uma meta que você quer que cresça, alguma coisa dessa maneira, e você vê que se você tem uma limitação, que seja tempo, que seja vergonha, que seja mesmo o talento de lidar com as pessoas, você alinha uma pessoa que tem essa capacidade melhor do que a sua. Às vezes, dessa harmonia, você consegue um objetivo muito maior por uma coisa que às vezes você chega assim, poxa, não consegui evoluir nisso, não consegui evoluir naquilo, não consegui passar da faixa marrom para a preta. Às vezes você está precisando que uma pessoa de uma faixa azul te ensine a fazer um golpe que você não aprendeu direito, ou que você tem uma limitação, ou que você é mais magro, mais gordo, entendeu? Esse é o mundo dos negócios. Esse é o mundo do negócio. E a gente sempre tem que partir da premissa que, como na luta, o mundo do negócio, como o jiu-jitsu, um grande mestre Ronaldo, que é um cara que eu tenho uma admiração gigante, fala comigo toda hora. E eu levo para a vida. O jiu-jitsu, como na vida, é dinâmico, não é estático. Se você ficar baseado numa ideia fixa de negócio ou de luta, e não for acompanhando o dinamismo da luta, e quem está ali do seu lado, e as coisas que estão acontecendo ali, você vai se perder e você vai fracassar. E para isso, muitas vezes, eu preciso de ter uma outra cabeça, pensando parecido na mesma ideia, mas com objetivos comuns. É um complemento, né? Na verdade, a gente sempre fala que a ideia ela não vale nada. Quantas pessoas você conhece que faz cerveja de panela, que às vezes você toma, não é uma das melhores cervejas que eu já bebi, mas vai fazer isso em escala. Vai mudar, vai atender. Extremamente talentosa, fazendo cervejas espetaculares de panela. Eu posso citar vários nomes de pessoas que, infelizmente, no negócio não deu certo. O mundo dos negócios, para a gente que é empreendedor, para a gente que sonha e que tem que ser de olho fechado. Você tem um produto bom, você viu que o produto foi aceito no mercado, tem que ter coragem. E isso para os empreendedores, para as pessoas que estão começando, que tem essa cerveja de panela em casa e não acredita. E em qualquer negócio que você tem que acreditar, tem que acreditar. Você sabe muito bem que é o seguinte, quando você quer levantar uma casa, um prédio, qualquer estrutura, você tem que ter pilares e não um pilar. Você tem que ter o pilar, você tem que ter a coragem, você tem que ter a paciência,
você tem que ter a resiliência e você tem que ter pessoas que te auxiliem quando você vai passar aperto, porque você vai passar aperto. E não acho que uma pessoa que chegou lá no topo, construiu aquela casa maravilhosa, construiu aquela cerveja maravilhosa, que está ganhando prêmios, como, nossa, já tivemos uma felicidade de ganhar prêmios com a cerveja, que só vê lá na frente, esquece que às vezes a gente teve que limpar muito barril, teve que arrumar muita chopeira, teve problema de entrega, perdemos tanques inteiros de cerveja. Por quê? Para que a gente tivesse expertise suficiente para apresentar um produto que fosse um produto que tivesse a qualidade, que levasse o nosso nome. Uma coisa que é importantíssima em qualquer empreendimento, honre o nome que você tem. Aquilo é seu nome. É que eu falo o seguinte às vezes, se você fala assim, mas vou perder dinheiro, perde o dinheiro, mas não deixa perder o nome. Nós já perdemos fermentadores cheios, Flávio. Uma vez aconteceu, infelizmente, um problema no fermentador, houve uma contaminação, eu fui chamado na fábrica, só não quero alongar muito, nós jogamos um fermentador do lixo. Porque eu acho que assim, o compromisso que qualquer empresário tem que ter com o seu cliente é primordial. Todo mundo está atrás de sucesso. Todo mundo está atrás de qualidade de vida e dinheiro. Mas o compromisso nosso é a qualidade que você entrega para um cliente. A satisfação de um cliente. Tá? Não é o curto prazo. Não. Tem que existe mágica. Né? Deixa a Ró falar, que eu estou falando para cara. Antes da Rossana falar, eu vou pedir a que eu mais gosto. Vai lá. Vou pedir uma Helles. Eu pedi para servir uma Helles, porque eles já trouxeram. Então, gente, esse vai aqui ser um esse aqui, croquetinho, ó. não é? Um croquete de cupim. Esse aqui, eu vou pedir uma Helles para acompanhar esse croquetinho. Porque eu quero... Ô, Toshiba, você traz a Helles pra gente bem geladinha? Porque eu quero ouvir da Rossana, eu já ouvi algumas vezes, eu quero que ela conte a história da cerveja. Mas antes de você falar da história da cerveja, eu quero que você complemente o que o Ricardo trouxe aqui e como que foi entrar nessa ideia no mundo masculino do jeito que é a cerveja. Ixi, e eu confesso... A única mulher num bando de marmanjo barbudo... Já ouviu, sério? Só... Cara, e os caras, assim, até aproveitando o gancho, vou deixar você falar, desculpa. Só cara fera, bicho. Só cara gigantesco, cara muito bom de serviço. E era na época, um meio bastante masculino. E ela comprou uma ideia, olha que barato isso. Isso é fantástico, cara. Mas então, a grande questão é que eu nunca fui muito cervejeira, não. Acho que ninguém sabe disso, né? Há muitos anos atrás, eu sempre fui do drink, do vinho, gosto de um destilado também, assim, de um uísque. A cerveja era algo menos, assim, na minha vida. E o Ricardo sempre cervejeiro, né? Sempre trazendo cervejas diferentes. Aqui a gente tem um amigo em Tiradentes que importava muitas cervejas, então trazia... Opa, vamos lá brindar primeiro. Essa é a Helles, nossa primeira cerveja, tá, gente? Vou contar um pouquinho da história dela depois. Mas aí, voltando a falar de uma questão que você comentou aí, que é a história. Numa das nossas viagens, que foi conhecer os mosteiros trapistas na Bélgica, nós cortamos a Bélgica de norte a sul, de leste a oeste, e eu fui para tomar meu vinho, o Ricardo ia tomar cerveja. Só que assim, a história é tão rica, é tão bacana, e pouca gente conhece um pouco da história da cerveja. Hoje eu não posso falar tudo aqui, porque dá uma vida para contar, porque a cerveja ela data da civilização, né, da Mesopotâmia ali também, assim como o vinho. E qual que era a diferença, né, da questão geográfica? Onde se planta cereais, se tem cultura de cerveja. Onde se plantava uva, tem a cultura da bebida, que é o vinho. Então não tem um mais nobre que o outro. Na verdade, era uma questão geográfica. Uma outra coisa interessante que me chamou a atenção muito nessa viagem foi esses mosteiros que produzem cerveja. Pô, mosteiro, monges fazendo cerveja? Eu fiz então, essa viagem também. Você fez? É fantástico, os monges. E são quantos 1000 anos com a mesma receita? Né? E uma das coisas aí, já comentando, já que a gente está falando de negócio, esses monges, muitos deles faziam cerveja porque durante a Segunda Guerra Mundial, os monastérios eles foram bombardeados. Então, para reerguer novamente, que os monastérios, igual você visitou, são gigantescos, assim, são estruturas, né, construções maravilhosas. São tão interessantes que, por exemplo, tem uma cervejaria muito famosa na Bélgica, chama Rodenbach, que ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial. E a cidade, reconstruindo a cidade, uma das primeiras coisas, até para levantar a moral da cidade, foi a reconstrução que eles bancaram da cervejaria. Então, eles vendiam a cerveja, era um negócio dos monges, para arrecadar, para ter uma receita para reconstruir os monastérios.
tá? Algumas igrejas também. Então, esses que a gente fez a visita, né, foi a da Ordem Trapista, que foi Chimé, a gente foi a Westvleteren, tivemos em Orval, são construções assim, maravilhosas. Chimé é uma das mais antigas do mundo, não é? Orval também. Orval também é muito Orval antiga, também. Elas são muito antigas. É muito lindo. Tem as alemãs bem antigas, mas essas belgas são muito antigas mesmo. Nós estamos falando de cerveja com tradição aí de mais de 400. Então, o que acontece? A mosquinha azul me mordeu, eu gostei da história, a gente entrou num bar que tá no Guinness Book, que é o Delírio Tremens, né? Tinha, eu acho que, se não me engano, 2.141 tipos de cerveja. Quando eu fui lá, você deve ter ido antes de mim, porque quando eu fui lá, tava quase batendo os 3.000. E é umas casinhas que tudo emendado, né? Que você passa chopeira pra tudo que é lado. Tem uma história muito engraçada, porque... E não, só cortando aqui, aí o Ricardo falou assim comigo, pede vinho aqui. Quero ver, eu te desafio. Eu falei com ela, foi o seguinte, eu falei assim, olha, se eu vou te levar num lugar, eu levei em 2 lugares, na verdade, na Delírio e na Cantillon. Falei, se você não achar nenhuma cerveja que te agrada aqui, eu aborto esse nosso projeto da coisa e nós vamos fazer a rota do vinho na França com você. Eu aproveito aqui e nós vamos descer. Pergunta. Você perdeu uma viagem. Pergunta. A mosquinha azul. Aí quando a gente voltou pro Brasil... Porque o belga tem essa coisa muito legal, assim, porque as cervejas deles são... Eles falam que tem uma cerveja para cada dia do ano, um estilo para cada dia do ano. Eles falam, beleza, acho que não é bem assim, mas tudo bem. Mas eles dão essa oportunidade mais liberal de fazer cervejas com mais fruta, mais ácidas, menos ácidas, mais doces, menos... E isso facilita muito para quem não é do universo da cerveja. Aproxima mais um pouco do universo do vinho, do champanhe. Na verdade, Henrique, eu até vou discordar um pouquinho, é porque quem vai para a Europa e vê que a cerveja é milenar, assim, a gente no Brasil conhecia, que era a minha visão de cerveja, a gente conhecia só uma Standa Lager, né? Que são as cervejas comerciais. A gente não tinha esse mix de cerveja. E aí, quando eu fui apresentada, sim, eu me encantei. Me encantei pela história, me encantei pelos sabores, pelos estilos. E foi o que o Ricardo falou. Não bastava ter um hobby só que a gente começou a fazer em casa. Eu quero fazer uma com pêssego. Tem uma de pêssego que alguns amigos nossos cobram e falam assim, cadê aquela cerveja que tem uma nota de pêssego? E era fantástica, feita em panelinha. E só que aí a gente não tinha pêssego. Tinha nota de pêssego. É porque é o seguinte, eu não vou me alongar porque não é um lúpulo que a gente descobriu que tem uma nota bem que forte isso, de pêssego. Eu cheguei a tomar dessa cerveja. Você chegou a tomar dessa cerveja? E ela não tinha rótulo, não tinha nada. A gente fazia em casa mesmo, depois de várias que não deram certo, tá? Porque as primeiras, só amigo que toma, viu? Porque tem umas que ficam de lascar mesmo, né? Você nem avisa. Não, agora já passamos dessa fase, graças a Deus. Mas daí veio essa outra transição, né, da questão de profissionalizar. Então, o Ricardo fez CIBA de Chicago, fez gestão sensorial, fez Science of Beer, né, também sommelier de cerveja. E no outro ponto, para a gente se complementar, eu fiz o curso de tecnologia cervejeira. Então, eu me especializei em tecnologia cervejeira. Na época, foi o primeiro curso da UniBH em tecnologia, né? Foi um dos primeiros cursos de Minas, praticamente. E eu fui a única mulher na primeira turma. E, assim, foi muito legal, porque foi uma turma muito forte. Todos que saíram dali, hoje trabalham em cervejarias de renome. E, assim, eu aprendi muito. Então, foi muito bacana. Foi um desafio estar ali no meio masculino, aquela coisa, uma saia justa de vez em quando e tal. O Ricardo confiou muito e acredita no meu trabalho. E aquilo que eu falo muito isso, até no momento que eu participei na Associação Comercial do Empreendedorismo Feminino desse ano, eu falei assim, eu nunca fui daquelas pessoas aguerridas de levantar a faixa, de feminismo e tal. Eu acho que a gente mostra com qualidade, com credibilidade, com resultado. E aí está aqui, né, o resultado. Então, acho que graças a Deus, isso mudou no Brasil assustadoramente. Graças a Deus, quando a gente começava, né, eram poucas mulheres, a Silene Saurim... hoje tem bastante. Isso tem quantos anos? Foi 2014. Tem... 2015 nós criamos a marca. Não tem 10 anos. Da cerveja em 2008, 2009, né? Não, o universo da cerveja a gente introduziu assim, com mais olhar para o processo em 2008. Decidiu profissionalizar. Não, que começou a brincar. O profissionalizava em 2013, 2014 ali, 2015 a gente fez a marca.
uma coisa muito importante da marca. 8 anos, O quê? 8 anos brincando. De 2015 da marca pra cá? Mais ou Gente! menos. Não, foi. Não é nem um hobby, não deve ser um hobby muito ruim, não, né? Cada final de semana você faz uma Mas quer ver, ó, diferente. Era muito legal chegar na mais ou universidade, menos. todo mundo com livrinho, com caderno, né? E a gente chegava com sacolinha de cerveja para degustar, para entender os estilos, os sabores, as notas, né? Devia ser bom você ir na universidade, né? Cara, e assim, o que era Me legal ajudava. na época, hoje tem muita gente boa de ser, né? Mas as pessoas que no início, entraram no início, mesmo a turma que entrou com a gente lá, nós também entramos no BJCP, que é o de avaliar. Porque quando você faz um produto, você também tem que ter a noção de saber avaliar aquilo ali que você está fazendo. Né? Então, tanto eu quanto ela somos chancelados como juízes cervejeiros, porque a gente fez um curso também com muita gente bem bacana também. Então, Foi coisas bem tudo isso leva criteriosas, com tempo. credibilidade. Não cai do céu, não vai, não acha que é hoje em dia e acha que é fácil. Na verdade, a gente não está gloriando de nada. É só falando que realmente assim, quer fazer? Se propõe a fazer? Vai e faz. E não vai achar que vai estar pronto Não amanhã. vai cair do céu. Não vai ser ano que vem, não Não vai daqui a é dois anos. participar. E outra coisa, tem coisas que são complicadas. Por exemplo, você participar de um julgamento, o sonho da pessoa está ali, cara. E aí, se você não está preparado para julgar uma cerveja... É muita responsabilidade, né? É É muita muita sabe? responsabilidade. Porque, poxa, é o sonho do cara. E aí você chegar pro cara e falar com ele, poxa, a sua cerveja não dá, tá com defeito. Porque aconteceu muito na época, há um certo tempo, o pessoal já ia focado nos defeitos. E a gente treinava muito exatamente o oposto. A gente focava nas qualidades e depois alencava os defeitos. Aconteceu uma coisa muito legal com a gente. Nós tínhamos uma cerveja que eu sempre gostei muito, que eu fiz, que era precursora da Day de Prosa. Uma cerveja que eu fiz para Semana Santa aqui de São João del Rei, que era uma We Have. Você lembra dela, aquela roxinha? E nós mandamos para o concurso e ela tomou um pau danado, porque nós não colocamos ela. Quando nós fomos mandar, nós pegamos uma cerveja que já tinha um certo tempo que estava pronta. E ela entrou numa qualidade de um estilo de cerveja e, na verdade, ela já tinha. Porque a cerveja ela muda de estilo dependendo do tempo, dependendo do estilo. Não, deixa eu ser um pouquinho mais técnica. Existe um ditado que fala assim, a melhor cerveja é aquela que você toma olhando para a chaminé da fábrica. Ou seja, o mais fresca possível, né? É o caso da Helles, é o caso da Viena. Mas essas duas cervejas, que são cervejas mais alcoólicas, elas vão melhorando com o tempo. A ideia delas é que com o teor alcoólico maior, elas são cervejas que têm uma qualidade de guarda, ela fica melhor. Então ela envelhece bem. A ideia é essa. A We Have é um estilo de cerveja que a gente fez para a Semana Santa daqui, para homenagear. Ela tinha um rótulo roxo com dourado, bem Semana Santa, assim. E, no caso, essa cerveja era maravilhosa. Quem teve a oportunidade de beber, e várias pessoas que falam, cadê aquela cerveja? Porque realmente era uma cerveja maravilhosa. E nós, num determinado momento, vamos mandar para o concurso ela, já que tem todo mundo gosta muito. Só que nós colocamos, na hora de fazer o registro da inscrição, We Have. Só que como ela já tinha passado um tempo e já tinha pegado características de guarda, de envelhecimento, ela estaria no estilo Old Ale, uma cerveja envelhecida. Então, os comentários todos dos juízes que julgaram disseram assim, poxa, essa cerveja é maravilhosa. Só que ela não está mais um We Have, ela está um Old Ale. Entendeu? Classificação. Só está no esporte errado. Vai errado. Eu achei... Teve um juiz que mandou um negócio tão legal que ele falou exatamente isso pra gente. E aí você fala assim, fiquei chateado de ser eliminado? De jeito nenhum. Ela estava boa. É expertise. E isso é mais uma coisa, por exemplo, não soubemos colocar uma boa cerveja no lugar, da maneira correta devia ter feito. E é uma visão que provavelmente como juiz depois agora vocês não... E aí nós vamos em outra coisa, por exemplo... Nós estamos falando do papel que a gente tem de julgar, como todas as pessoas têm para julgar. Então, por exemplo, se você tem um negócio que a primeira pessoa chega para você e te desanima, você tem duas possibilidades de ver. Primeiro, analisa aquilo que realmente está errado. Está errado ou não está errado? A pessoa fez com sentido de construção, beleza, assume aquilo, muda aquilo. Se a pessoa fez com sentido pejorativo ou ruim, feedback ou a crítica, né? O que ela está querendo? guarda aquilo.
E aí você faz assim, é isso que eu quero fazer, é a maneira que eu quero fazer. E eu acho que essa que é a ideia. Então, quando a gente resolveu fazer essa ideia também de ser juiz, é exatamente para a gente começar, a princípio, a avaliar as cervejas nossas. As próprias cervejas nossas. E para ver assim, porque uma coisa a gente fica empolgado, cria nossa, é coisa nossa. Você vê assim, poxa, a cerveja está legal, ela está indo bem, ela está sendo feita dentro de uma ideia legal. Não é melhor nem pior do que cerveja de ninguém. É a sua cerveja, é o DNA do seu jeito de fazer cerveja. Né? A minha melhor cerveja, não, a ideia não é essa. Se ela é boa, ela seja premiada. Pronto. Se ela te faz feliz, você toma ela, você está satisfeito? A ideia é essa. Gosto, né, Ricardo? É, por isso que tem várias marcas, né? Que você chama, né, a cerveja. Você tocou num caso muito legal, porque todo mundo, principalmente durante o início, quando teve esse boom do processo de cerveja artesanal, um é melhor, não sei o quê, a melhor cerveja é aquela que te agrada. Ponto. Tá? Eu carrego muito isso, porque o gosto é muito pessoal. Mas lógico que para a gente, como profissionais, ter uma cerveja que traz a questão de premiações e tudo isso para o mercado, para a gente é muito bom. Né? Traz uma credibilidade em termos de qualidade. E o reconhecimento, eu acho reconhecimento de um trabalho. Não é o ego, é o reconhecimento de anos de trabalho. Justamente. É o reconhecimento de que tem pessoas qualificadas que também concordam com o seu trabalho. Eu fico pensando assim, você vê que, por exemplo, a gente fica pensando no meio cervejeiro, em várias coisas. Você tem que cuidar, inclusive, do porquê do seu nome, da marca, o que você põe no rótulo. Por que você faz dessa maneira? Por que você faz dessa maneira? Pode mais um pouquinho da Helles? Claro. O significado. Mas depois você pode trazer essa, mas depois traz uma Viena pra gente. Entendeu? Todo tem que isso. Por quê? Porque isso vai tudo de encontro ao respeito que você tem pelo seu cliente. Entendeu? No final você não está fazendo, a gente faz pra gente no início, né? No início pra gente. No final a gente faz pro próximo. Quando é hobby. Depois, se você profissionalizar, e aí se você quiser crescer, aí realmente você tem que apresentar um produto que seja confiável. Tem uma coisa que é muito interessante, porque você pode fazer um negócio e dar muito certo. Mas o que constrói seu nome é fazer vários negócios e manter o mesmo nível. Fazer uma cerveja fantástica na panela, eu consigo fazer. Qualquer um consegue fazer. Um faixa branca consegue fazer. Manter o padrão dela, aí é coisa de faixa preta e faixa marrom. Vamos. Só um detalhe que eu gostei, que a gente estava conversando mais cedo, e o Ricardo ele falou que na hora de lançar a marca, de fazer a primeira cerveja mesmo que vocês foram fazer, que ele tinha escolhido uma cerveja mais especial, com aroma melhor, um negócio mais exuberante. Você usou essa palavra, exuberante. E foi a Rossana que falou, não, a primeira que a gente vai lançar não pode ser essa. Tem que ser uma mais tradicional, uma mais popular, ou que agrade mais pessoas. Então, aqui nós vamos que nós vamos degustar depois. Eu selecionei essas 4 que estão em garrafas, tem outros estilos que estão em barril, mas essas 2 a gente brinca que é o quê? São cervejas clássicas, tradicionais, que agradam o paladar do brasileiro com maior facilidade. Eu tenho que pensar em mercado, não basta pensar num sonho, né? É um negócio agora. E tem 2 mais gastronômicas, que inclusive nós vamos falar das premiações dela. Então, quando o Ricardo, a gente falou qual que vai ser o primeiro estilo que nós vamos criar. E daí eu falei assim, Ricardo, não pode ser nada que vai causar uma estranheza nas pessoas, né? Tem que ser algo que está na memória, que as pessoas já estão familiarizadas. Então, vamos para uma Helles. A Helles, a história dela é o seguinte, a Helles em alemão quer dizer claro. A primeira cerveja, não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos que as pessoas tomavam cerveja naqueles canecões de cerâmica, é porque a cerveja era turva, feia, escura. Ela não tinha essa coisa clara, límpida e brilhante assim. Então, a primeira cerveja clara, límpida e brilhante criada no mundo foi na cidade de Pilsner, na região da Boêmia, na República Tcheca. Então, o Josef Grohl foi o primeiro cervejeiro a criar uma cerveja que causou na Europa pelo fato dela ser límpida e brilhante, ser dourada. Só um adendo, você sabe por que trouxeram na Boêmia um cervejeiro de Munique, da República da Alemanha, na época? Porque a cerveja deles estava tão ruim que eles fizeram um protesto, pegaram a cerveja, jogaram no ar da cerveja tudo mais e falaram assim, ou vocês mudam a cerveja, ou traz alguém para fazer uma cerveja. E Pilsen tem uma água muito leve, muito fácil para fazer uma cerveja lager, uma cerveja leve.
E trouxeram esse cara. E esse cara fez um conceito, e aí fez um conceito de uma cerveja clara, que coincidiu mais ou menos com o aparecimento do quê? Copos de cristal e de vidro. Então veio aparecendo uma cerveja que era dourada, efervescente, fácil de beber, veio conquistando o terreno todo, que era antigamente. Mas aí, Munique, Alemanha, famosa pelas cervejas, né? Quem não já ouviu falar do Oktoberfest de Munique? E, de repente, como que a República Tcheca tem uma cerveja límpida e brilhante e a gente não tem? Então, eles criaram a Helles, Munique Helles, na verdade, o estilo, porque Helles em alemão quer dizer claro. É uma cerveja tão leve, brilhante, muito parecida com a Pilsen, né? É um pouquinho mais maltada, que a gente fala, tem um pouquinho mais de carga de malte, e enquanto a Pilsen tem um pouquinho, a Pilsen mesmo, né? É verdadeira, assim, que a gente brinca, lá, original, ela tem um pouquinho mais de nota do lúpulo aparecendo. Mas as diferenças são muito poucas, são cervejas dourada, leve e refrescante. Traduzindo para o popular, essa aqui é aquela que a gente bebe o dia inteiro no churrasco. Nós bebemos no seu aniversário, não foi? É ela também que paga as contas, gente. Quando a Ró fala que não existia cerveja clara, existiam cervejas claras, tá? Existiam sim, mas assim, não era do gosto tão popular, vamos dizer assim. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala também de mercado de cerveja, uma coisa que há que se entender é o seguinte: apesar de ser uma bebida única, a maneira que o inglês toma uma cerveja, a maneira que um belga toma uma cerveja, que um americano toma uma cerveja, que o brasileiro toma uma cerveja, não são iguais. A cultura é diferente, a temperatura é diferente, o jeito de lidar com a cerveja é diferente. Então, a cerveja é diferente. Então, assim, o grande problema, que eu acho que é uma coisa que ela foi muito perspicaz, eu acho que é o seguinte: a gente tem que fazer uma cerveja também que seja mais adaptada para a realidade brasileira de beber cerveja. Se 90 e tantos % da população naquele momento tomar uma cerveja que tende mais ao estilo lager alemão, para que nós vamos dar murro em ponta de faca, vamos vir com a inglesona pesada, por exemplo, que é fantástica, que é maravilhosa. E aí você fala assim, poxa, mas e aí, o que você está inovando? Eu não estou falando que a ideia não é essa. A ideia é mostrar que você tem capacidade de fazer uma cerveja bem feita, simples, que agrade uma pessoa. O papel de uma cerveja é agradar uma pessoa, é deixar ela feliz, desde que você sabe com quem você está lidando. Que é a famosa, se você quer levar Skol pro churrasco, pode levar Skol pro É churrasco. cerveja. Mas leva Skol também, não vem beber a nossa realização, né? É cerveja. Que a gente, eu acho que qualquer relacionamento humano, que é uma coisa que tem que parar, sabe? Cerveja é cerveja. Puro malte não, é cerveja, se cerveja não é puro malte, é não é cerveja. Se a pessoa gosta de tomar Skol, Mas você é a tem que estar cerveja entendendo o que você está dele. bebendo. Ele gosta, é a cerveja que ele está tomando. Ricardo, mas eu só discordo de uma coisa. É você achar que está tomando uma cerveja comercial e classificá-la como uma premium. Você tem que saber o que você está tomando. E hoje em dia, quando você fala puro malte, parece que já é prêmio, né? Não, é tradicional. É tradicional. Não, mas o que eu ia falar aqui, que o Rodrigo pontuou, gente, pode beber a sua Skol sem problema. Só não leva Skol e bebe uma Helles dessa, né, Rodrigo? É isso que não pode acontecer, que acontece muito, né? Ô, gente, a gente falando dessa questão de Se for cerveja, contrário, tem problema Não, ao contrário não, aí pode. já aconteceu várias vezes da gente estar no estádio lá vendo o Atlético jogar e tem cerveja comercial. E aí a gente está bebendo cerveja. Mas você está bebendo? Não, aqui gente. Aqui a gente pode falar o nome, Brahma Litrão, que tem. E a gente enche a cara de Brahma Litrão, então Você vai na casa, às vezes Você não pode tomar, Bruno. o cara tá botando trigo, ela tá tomando cerveja. Não, eu não bebo. Cara, não, entendeu? É a cerveja que você bebe na sua casa? Não. se for Aí para escolher não. para comprar, não é essa. Não tá lá na minha geladeira, não. Mas, porque também, infelizmente, a gente quando vai lidando com o meio cervejeiro e profissional, a gente sabe de como são feitas as cervejas. Então, Paladar não no vem, regride. não vem me escrevendo que é igual antigamente você põe lá Brahma, Pilsen, ou Chopp, Antártica Pilsen, não é Pilsen, né? Então, assim, do mesmo jeito a produção, uma cerveja leva normalmente 15 dias para ficar pronta, uma cerveja normal, uma cerveja ficar pronta em 3, 4 dias, alguma coisa diferente tem. Não vou entrar nesse mérito, tá? O que eu acho que a gente tem é que falar quem é bom. Exatamente. E acho que e aí falando de negócio, o mercado fala. É mercado. E falando de mercado, onde surgiu, onde que foi essa virada de virar hobby e profissionalizar realmente investimento, abrir negócio, abrir as portas aqui?
a gente conheceu aqui antes, né? Que não tinha nada, a gente conheceu esse espaço aqui. A gente estava alugando esse espaço, né, Rodrigo? A gente estava alugando aqui. Fomos concorrente no começo. Então, foi o seguinte, a cerveja, igual eu comentei com vocês, eu comprei a ideia do Rick, dessa viagem, foi quando virou minha chavinha. E coincidiu também de surgir esse curso de tecnologia cervejeira, que eu falei, opa, vamos fazer. Vai que dá, né? E aí, porque eu também nunca colocamos cerveja que a gente fazia em panela, a gente vendia, a gente sempre dava. Né? Não pode comercializar algo que eu estava fazendo ali numa panelinha, estou lidando com alimento, né? Se der algum problema, não é por aí. Isso realmente eu sou um pouco contra. Mas a questão de profissionalizar e vamos construindo aos poucos. E as coisas vão cruzando, igual com vocês, gente. A parceria, acho que um gambá vai cheirando o outro. Desse jeito. Quando surgiu o espaço, Rosana? Não, aí foi bem antes, a cervejaria 2015 e 2016. E a gente veio com a construção de marca, morando em São João del Rei, que a gente queria uma marca com DNA mineiro, que fizesse alusão a essa questão da mineiridade, que trouxesse um pouquinho de São João del Rei para dentro da nossa história. Então foi tudo construído aos poucos mesmo. Só que a gente tinha vários pontos de venda em São João, Tiradentes, e chegamos a estar em 14 lojas do Super Nosso Gourmet em BH. Um período. Só que assim, o mercado em supermercado é muito leonino. Então, assim, na época da pandemia a gente acabou parando. Promoter, são várias questões que tem para estar lá dentro, sabe? E a gente muito pequenininho não dá conta, sabe? Foi legal por um período, mas não dava conta. E aí a gente quis ter algum ponto físico que chega o espaço, para te responder, por isso que eu tinha que fazer essa base. A gente estava pensando em um local que a gente pudesse estar próximo do cliente, que a gente conseguia fazer isso aqui, de ter um bate-papo. Hoje o cliente chega, a gente vai na lojinha ali, conta a história, tira foto. Então, ter essa proximidade, que é isso que a mineiridade quer, né? Que é esse aconchego, a gente gosta dessa prosa. Então, nós queríamos um espaço físico que fosse nosso, que desse essa oportunidade. Daí também surgiu uma sociedade, né? Porque eu tinha uma sócia que ela colocava parte da gastronomia, no qual ela é formada. Então, uniu também aí boas parcerias para uma pessoa estar com a gastronomia, com a comida, com a culinária toda. E a gente vinha agregando também com a cerveja. Então, assim, foi aí o ponto. Nós abrimos o Espaço Libertaste, gente, falando mais assim, que aí vocês vão ver o dilema, em 2019, dezembro. Com 3 meses, construindo as pessoas, entendendo o propósito, porque era um negócio, um formato diferente para São João. Nós tínhamos aqui no Espaço Libertaste, que surgiu devido a essa questão da cervejaria, dessa proximidade que a gente queria com o nosso cliente. Igual você falou, o espaço é gigantesco, né? Uma área dessa toda, quase 400 e tantos metros quadrados. Que acontece? A gente falou, opa, para a cervejaria, para a choperia só, para a gente servir e tudo, está muito grande. O que poderia agregar? Então veio aí a parte da gastronomia, igual eu te falei, veio a parte de uma padaria, vamos ter um empóriozinho, porque aqui na região não tem nada, precisava de qualquer coisa, tem que ir lá no centro. Hoje a gente tem até o Monte Rei ali perto, mas antes nem o Monte Rei não tinha aqui na região, né, nessa região nossa. Então vamos fazer ali um empório, uma merceariazinha mais arrumadinha e vamos colocar uma padaria bacana também. E aí foi. Foi muito importante ter tido o KINAI, né, de padaria, do empório, porque foi o que permitiu a gente ficar aberto. Nós só fechamos uma semana, que foi aquela primeira semana. Então a gente conseguia e fazia delivery da parte aqui da choperia. Você lembra aquela coisa que eu te falei da luta? Não é dinâmico? Se você ficar estático, você vai morrer, você vai perder na luta. Você vai perder, né? Você tem que pensar na coisa dinâmica. Era o que a gente estava no nosso projeto? Estava. Era o carro-chefe? No início não, mas depois se tornou porque a gente, e aí entra muita perspicácia do empresário, de se adaptar a uma realidade que nós estávamos vivendo naquela época, né? E aí foi muito legal ter tido, só que também, como a cervejaria, com o mercado se estabilizando, teve uma época, gente, que eu vendia mantimento aqui, porque o pessoal, principalmente os idosos aqui da região que viraram amigos, pediam, porque eles tinham receio de ir no supermercado. Mas quando eles começaram a ter novamente coragem de ir, eu não consigo sustentar um preço de supermercado aqui. Aqui era só aquele momento foi importante, esse formato de negócio. Mais para ajudar do que para ganhar dinheiro, né? Sim, mas naquele momento até deu para segurar muita coisa, porque o pessoal não queria entrar dentro do supermercado grande. Então vinha aqui, queria pouco movimento, a entrega, a gente estava fazendo muita entrega também na época, então foi importante. Só que a gente viu que o carro-chefe é realmente a choperia.
E aí a gente estava com, além do cansaço emocional, financeiro, tudo, de você ter três centros de custos, né? Porque a dinâmica e precificação de um empório é de um jeito, padaria de outro jeito e choperia, o restaurante é de outro. Daí, como as coisas vieram se estabilizando e tudo, as pessoas saindo e tal, a choperia cresceu mais do que os outros. E aí esses indicadores falou, não, vamos colocar um fim na mercearia e na padaria e vamos dedicar todo o nosso esforço com os eventos que está vendo agora. Eu costumo dizer que hoje o espaço está com a cara mais assim, madura para a gente falar o que é o espaço hoje. Teve casamento. Então, eu acho uma ideia boa casar na choperia. Né? Aqui, a história dela, só um minutinho, a história da Mari, a Mari é uma blogueira, né, uma influenciadora muito querida, muito competente em Juiz de Fora. A lembrança que eu tenho dela, se não me falha a memória, eu conheci ela primeiro porque ela divulgava cervejas, várias cervejarias, ela era embaixadora de várias marcas em Juiz de Fora. Já há algum tempo, há muitos anos atrás, a gente teve um bate-papo super bacana também, eu e ela. E aí foi uma grata surpresa quando ela nos procurou. Que ela falou, minha família está uma grande parte em São João del Rei, eu quero casar no Carmo. E tem tudo a ver casar numa choperia comigo. Então, assim, tinha a ver com ela e com o namorado. E foi uma coisa mais linda que ela fez um wedding bar, sabe? Foi muito legal. E foi lindo o casamento dela aqui dentro. O marido é arquiteto, ela também tem muito bom gosto, então a decoração, tudo foi assim, foi magnífico. É legal, né? Quando você cria uma marca que tem a ver com o que você realmente quer fazer. Não você fica uma ideia meio esquizofrênica. Quer dizer, eu falo de cerveja, falo de mineiridade e às vezes eu crio uma marca que chama Boius, não sei o que, não tem nada a ver com a coisa mineira. Um nome alemão. Um nome né? alemão. Estou criticando quem faça isso não, mas na verdade é o seguinte, se você tem... Mas, Rick, eu acho que aí vem uma outra coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar assim, eu gosto muito de falar, cada macaco no seu galho. Se eu estou fazendo uma construção de uma marca, até fui convidado lá no Cine Jovem para falar sobre a marca. E eu falei, nossa, gente, eu não sou gestora de marca, eu sou dona de uma cervejaria. Mas aí eu fui e falei assim, mas eu vou contar a história da minha marca. Não estou ali para falar. Porque o que eu tive? Eu tive bons consultores, bons parceiros que trazem isso para a gente. Não se perca, seja fiel à sua marca, não deixa que a marca fique esquizofrênica. Vai lá sempre para o campo, na sua proposta de valor e volta a saber o que é a pessoa pode ter uma marca em marca, alemão ou inglês, o que quer que seja. O importante é que a pessoa seja fiel à marca que ele colocou. Pode botar uma marca alemã, isso não é problema nenhum, a marca é sua, você põe o que você quiser. Só que assim... Vocês criaram um conceito, né? Cria um conceito relacionado com a cerveja, que realmente assim, quando você for tomar uma cerveja que chama A, B ou C, tenha mais ou menos uma ideia do que você espera dela, né? Assim, do conceito que você está colocando nela. E não estou de maneira nenhuma criticando a marca da pessoa, coloca a marca que ele quiser e tudo mais. Não, é gestão de marca, Rick, isso mesmo. E a gente tem um cara que está com a gente, ele é muito engraçado, gente. Foi nosso amigo virtual durante muitos anos, acontece muito isso com a gente. Não, nós conhecemos ele. Ele foi nosso amigo virtual, hoje ele que legal. Tem carne real. O Armando Fontes, ele criou todos hoje, está com a gente desde o início, ele que criou a nossa marca, ele que criou os rótulos. E ele é cervejeiro, ele foi um dos criadores do Instituto Mineiro da Cerveja em Minas. E ele, assim, é gestor de marcas, né, design, então, assim, foi muito legal a parceria. Então, assim, tá cercado de boas pessoas, de bons parceiros. Importante. Que faz diferença para o nosso negócio hoje, são as parcerias. A gente não domina tudo. A receita de boas pessoas, eu acho que a gente não é só para as pessoas, não é só para o negócio. Vamos falar de negócio e cerveja. Se eu estiver cercado de boas pessoas, eu faço o negócio acontecer. Eu consigo ter sucesso se eu tiver boas pessoas. Eu consigo fazer uma boa cerveja se eu tiver ingredientes ruins? Ai, não. Não dá, não. Posso até conseguir. Não consegue. Ele pensou 3 vezes. Não, eu vou te falar um ingrediente. Depende do que a gente chama de igreja, de cerveja boa, né? Eu sabia que ele ia falar isso. Você sabe o que é uma coisa? É o seguinte. Você consegue fazer uma cerveja com ingredientes ruins boa? Não. Não dá. Não dá. Mas primeiro você tem que conhecer o que é ingrediente ruim. Para isso você tem que ter expertise tal, que vamos lá nas faixas de novo,
que é que é o ingrediente ruim. Como lidar com o ingrediente E ruim vou te ou dar com a outra, pessoa eu vou te boa. dar outra ideia. Eu posso entrar nessa conversa e colocar uma polêmica aí. Quem já não ouviu falar assim, cerveja ruim é porque tem milho? O milho é o vilão. Eu já ouvi falar, mas não entendo nada. Queria até saber tirar essa dúvida agora. Então, depende como que você utiliza esse milho e qual que é a parte que você está usando. Se é um refúgio, vai dar uma cerveja ruim. Mas se você conseguiu beneficiar corretamente, tem uma cervejaria, que a Ricardo mencionou, inclusive a Rodenbach, da Bélgica, ela faz muita cerveja com milho. E é muito boa. E é boa. Então é você saber trabalhar aquele produto. Mas é um milho bom. Mas aí que tá. Não é um refúgio, E aí você vê que a Ró fala uma coisa que é muito perigosa. Preconceito em negócio. Não vou fazer tal coisa assim, porque, nossa, eu estou usando tal insumo no tal. Peraí, calma, peraí. Como? Como assim? Qual insumo você está usando? Qual por quê? Tem ingredientes ruins. Aí nós já vimos cervejaria grande, poderosa, que não interessa falar o nome, se ferrar por não fazer uma boa escolha. Por economia, porca. Tentar ganhar mais dinheiro, né, cara? É o maior problema do empresário. E outra coisa, né? Você lida com prédio, se cai. Sim. Você lida com bebida, com alimento. A base é errado. tudo, né? O Ricardo acabou de falar. É o seguinte, uma coisa que a Libertas nesses anos todos, que graças a Deus nós conquistamos, né? Mais do que eu acho até que mais que os prêmios que nós conquistamos em campeonatos, o que quer que seja, é respeito no meio cervejeiro. Em tudo, né, Ricardo? No meio profissional e e tudo. Por exemplo, a Jaque, o Mauro Manzali, a Fabiana Regui, o pessoal do Sul, todo mundo que conhece a Libertar sabe que é uma coisa que estamos fazendo. Não é que a nossa cerveja não é melhor do que a de ninguém. Nós estamos fazendo um trabalho sério. Se nós estamos apresentando uma Helles para você, nós estamos falando uma Helles dentro dos padrões que foram dentro do. Você pode ter certeza que a qualidade de insumo que você está trabalhando são insumos legais, bons, muito bons. Entendeu? E que a gente não está tapeando ninguém. Tá? Falar nisso, Rossana, cadê a nossa próxima degustação? Tô aguardando aqui, ansioso. É um outro grande pilar do sucesso de empresário. Credibilidade. E aí, buscando as pessoas boas, aí que a gente fala, pessoas boas fazem negócio. Também não é ela que faz o negócio bem feito. Se você puser uma faixa branca gerenciando pessoas faixa preta, também vai dar errado. É a mesma coisa de você pegar uma faixa branca com os melhores. Nós vamos falar então o seguinte, aí que está o grande quê do negócio, do faixa branca. Faixa branca, para ele se tornar um grande faixa preta, ele precisa de ter, além das qualidades inerentes dele, um belo faixa preta para te inspirar. Eu tenho 54 anos de idade. Comecei a fazer jiu-jitsu há 1 ano e meio. Porque ela falou no início, que falou assim, poxa, é uma boa para você. Você tá parando, não sei o que, parará. Hoje eu tenho mestres aqui no jiu-jitsu. Cortar só um minutinho. Rossana, qual que é essa, por favor? Fala para nós um pouquinho sobre ela. Viena Lager. Ela é uma o quê? Ela é uma Viena Lager. É uma Lager. Não, eu quero saber o nome aqui, então. Ela é a Então, 300. Nó, maravilhosa. Então, vamos lá. Essa cerveja também, olha só, ela é uma cerveja leve, refrescante. O teor alcoólico dela vai muito próximo da que a gente estava tomando. Aqui tem 5,1, aqui vai ter 5,2. Então, em nível alcoólico, ela é muito tranquila. Super bacana também, que a gente trouxe na Helles a questão da mineiridade, que vai de encontro com a marca que era dourada, né? Mostrando o ouro das Minas Gerais. Enquanto a Viena foi um projeto criado com um artista de Tiradentes, onde ele trouxe um quadro dele. Ô Lara, mostra pra gente os rótulos aí, ó. Mostra aí na câmera os rótulos. Isso aí agradeço ao Armando, né? Lindos. Vamos aqui, ó. Gente, olha que qualidade, olha que rótulo dessa cerveja. Agora vamos lá. Essa história desse rótulo é mais bacana. E essa daqui é a Viena. E essa é a Viena. Gente, olha que fantástico. Olha que... Essa tem uma história de aí parceria, o Ricardo, né? se você ver o nome aí, boas parcerias, né? O Ricardo assina a receita e o Sérgio Ramos assina o rótulo. Esse cara é muito legal. Esse rótulo foi parar junto com um quadro dentro de uma exposição de arte, né? O Sérgio
cara fantástico. Cara, é muito legal quando você faz as coisas direitinho, que as pessoas legais começam a agregar com você, né, no negócio. E é muito bacana. O Sérgio é uma pessoa maravilhosa, hoje é um grande amigo da gente também. Ele fez um quadro, para surpresa da gente, ele botou a nossa marca no quadro dele. É porque o projeto era os 300 E aí, assim, anos de esse quadro ficou Tiradentes. muito legal, e aí... É muito legal. E aí aqui no quadro, se a gente olha direitinho, o quadro com a tela maior, dá para você ver, né? O Divino, o Relógio do Sol, a marca Libertastes, a Igreja de Tiradentes. E essa foi a cerveja que a gente fez para homenagear os 300 anos de Tiradentes. Por isso ficou... Eu conheço... Você conhece o Marcos, que fez a Vols 300? A receita? É daqui de São João, você sabia, né? Sei. Ele é um amigo meu de... Essa história é legal, é rapidinho. Eu e o Marcos viajamos para Bélgica. E o Marcos nunca foi o degustador de cerveja, bebia normal. Só que a gente estava na Bélgica, Alemanha, e aí você não bebe água, né? Você só bebe cerveja, só porque a água lá é mais cara que a cerveja. Então você bebe cerveja, a cada lugar que você para, você toma um copo de cerveja. E ele ficou fissurado com as fábricas de cerveja. Ele fez uma VIT, né? Fez uma VIT. Ele ficou fissurado com as fábricas Aliás, de a cerveja. cerveja é bem legal. Boa. Boa. Ele A VIT também é já barata, teve né? no meu aniversário. Ele lançou no meu aniversário. Olha que legal. A gente fez o rótulo, Então, chamou White Monkey. Essa cerveja aqui, se a gente pegar a data dela, a gente fez ela bem antes, foi a 300, acho que essa daí foi 301, né? Não, essa é a 300 também, só que a Vols pega a receita dela e replica todo ano com uma a mais. Então todo ano ele replica. tá. É uma com limão doce. Isso Aham. mesmo. Cerveja bem limão legal. doce. Bem é uma cerveja legal. bem levinha, com É uma uma VIT. VIT É, bem uma VIT. levinha. Mas a gente lançou, junto com o artista local, fazendo essa questão cultural, que é um dos propósitos nossos. Por exemplo, a gente já teve foto em pauta de Tiradentes do festival, onde a gente fez as cervejas todas com o slogan do festival a pedido do organizador do E evento. eu fiquei sabendo que você vai fazer uma pra gente também, né? Uai. Não, já começamos a conversar agora há pouco. Você sabe que é legal que eu tenho uma prima que eu amo de paixão, a Débora. Ela coleciona todas as nossas garrafas. E tem garrafas que nós fizemos, que nós, na verdade, fizemos vários estilos por muito tempo. Hoje nós demos principalmente depois da pandemia, nós focamos em estilos que né, agrada mais, eu saio mais, enfim. Mais comercial. E ela tem todos os nossos óculos. Todos. Nem vocês não, têm, tem né? essa do foto em pauta mesmo. Eu não tenho mais aquela que eu adorava também, a laranjada. A gente tem a Best, tem a Belgian, tem tudo lá. Depois que começou, não para mais não. Agora ela vai ter Não. todos até... A pandemia deu uma restringida boa, sabe, gente? Teve uma retração muito grande. E a gente vem passando e sofrendo, falando mais uma vez relacionado a essa questão do negócio, né? É um desafio muito grande essa substituição tributária. A bebida alcoólica é um dos impostos mais altos que existe. Então, a gente tem um contador específico em Belo Horizonte que dá um suporte quanto a isso. E está cada vez pior. Tá? Então, assim, é bem difícil trabalhar nesse segmento. Eu falei com o marido assim, nossa, inventou, né, um hobbyzinho, podia ter tanto um que tivesse assim, um incentivo do governo, né, que não fosse tão... Então, é bem complicado hoje trabalhar com bebida alcoólica, de ser produtor de bebida alcoólica no Brasil. Empreender no Brasil hoje é o nosso lema do nosso podcast, né? Tem que ser faixa preta. Tem que ser faixa preta. Tem que ser faixa preta. Na verdade é o seguinte, uma coisa que todo mundo confunde e não é o grande vilão. Os grandes vilões não são os gigantes, não são os titãs, não é a Heineken, não é a Ambev, não são eles. O grande vilão é o próprio governo. Entendeu? A questão é essa. Você não tem, se não tivesse nada de carga tributária, você não tem a logística desses caras, você não tem como você fazer a produção de maneira que você consiga botar sua cerveja em uma marca nacional. A coisa não é assim que funciona. Você vê que nos países da Europa, o que acontece normalmente, mesmo cervejas muito famosas e muito bacanas mesmo, é a regionalização, é coisa regional. E aí a gente volta a cair naquele mesmo assunto. A gente regionalizando, aí sim que você tem que ser cada vez mais cuidadoso com o seu cliente. Porque o cara vai te conhecer. Ele te vê, ele vem aqui no espaço, vem tomar uma cerveja com a gente. Conhece quem está por trás do produto, entendeu? né? Bebe coisa cerveja com essa. dono, com criador. Então assim, E assim, a tendência, a gente está fazendo uns estudos, né, para 2024, e a tendência nossa é cada vez mais regionalizar, cada vez mais verificar quem vai ser de fato os parceiros. Não é a expansão, é trabalhar de fato esse conceito, essa marca, né, e trazer toda essa história que é o que a gente prega, esse legado todo que a gente quer deixar hoje. Esse nome. Rossana, mostra pra gente
para quem ainda não conhece aqui o Libertarte, se quiser experimentar as cervejas, aquela reguinha de cerveja que vocês têm, mostra ela pra gente, para quem vier aqui pela primeira vez, tem que experimentar de todas. De todas. Toshiba, você conseguiu já montar nossa reguinha aí para trazer também? A régua Pode montar pra gente. A gente mostrar, e aí eu quero aquela historinha Mas que ela contou de uma por uma rapidinho. Só terminando o negócio de faixa preta, tá? Que aí chegou a cerveja na hora. Isso, eu te cortei, desculpa, foi mesmo. Não cortou não, que não consegue comprar. Não dá pra competir. Não tem jeito. Você tem que ser as pessoas para você se inspirar. Então, os faixas pretas de sucesso, vocês, eles não estão aí para te derrubar, para te ferrar, estão para te inspirar. O Ronaldo, eu falo sempre do Ronaldo, que o Ronaldo é uma fonte de inspiração hoje para mim, que é um cara espetacular, motiva um cara na minha idade, com projetos que me tornaram faixa preta em jiu-jitsu eventualmente. Pelo tanto bem que o troço faz para minha própria cabeça, para mim e tudo mais e tal. E esses caras dão a noção exatamente de como fazer a coisa de maneira digna, de maneira correta. Quando você se tornar um faixa preta, você não chegou lá pisando em ninguém, machucando ninguém, derrubando ninguém, usando insumos vagabundos, usando de artifício, enganando o seu cliente, que na verdade é a razão de ser de qualquer empresário. É o seu cliente. É o grande diferencial. Você imagina eu chegar um ponto que uma cerveja minha prejudicou uma pessoa, que fez mal. Ainda mais eu sendo médico, imagina a situação na minha cabeça disso. Ricardo, eu tenho uma história de quando eu comecei em 2010, e eu sentei com um corretor aqui da nossa cidade muito respeitado. E foi naquela fase de 2011, 2012, começou a abrir um monte de imobiliária. E virei para ele, eu era tesoureiro na época da associação, e falei com ele, Zé Ronaldo, vamos lá, tá abrindo um monte de imobiliária na cidade, e assim, o pessoal não tão qualificado acaba atrapalhando a nossa categoria. Ele virou para mim e falou assim, Flávio, por mim, pegava a Rua do Carmo, abriria todas as portas uma imobiliária, teria 50 imobiliárias uma do lado da outra. Falei, sério? Ele falou, porque é o seguinte, se tiver 50 imobiliárias uma do lado da outra, quem fizer o seu trabalho diferente vai sobressair. Não importa quantos concorrentes que você tem, importa como que você faz. É isso aí. Você fica preocupado às vezes com a concorrência, pô, você vai abrir um negócio do meu lado igual ao meu. Peraí, faça seu dever de casa, faz o seu. Faz o seu. É o que nós falamos, né, Rodrigo? Bem feito e esquece, não olha para o lado, olha para frente. É um lema que a gente tem. Gente, vamos copiar. Nós podemos ser copiados. A hora que nos copiar, nós já deu um passo à frente. Estamos preparados para sempre dar um passo à frente. Então, assim, é a vida. A vida do empreendedor é essa. É copiar. É mais fácil copiar do que ficar inventando. E quando as pessoas te copiar, não tem problema. Não se preocupe. Dá um passo à frente. Você tem que estar preparado. Trazendo para o mundo da cerveja, se a gente pensar nas escolas clássicas, a gente fala de Alemanha, de Bélgica e a inglesa, tá? E a gente teve algumas escolas que estavam em desenvolvimento, que é a escola americana, por exemplo, durante um bom tempo. Hoje já mas ela se baseou o quê? Nas clássicas. Ela copiou as clássicas e fez uma releitura maravilhosa do que a Europa fazia. Então, assim... cortou também a régua. Ela de fato... É o que você comentou. Você copiar e fazer bem feito, fazer bem, trazer uma releitura ali, não tem problema nenhum. Né? Não precisa ficar inventando a roda. A escola americana fez isso. Os Estados Unidos não tinha essa cultura como a Europa de cerveja. Né? Por isso que a gente fala que as escolas clássicas é a alemã, a belga e a inglesa. Depois veio a americana fazendo coisas maravilhosas. E depois vieram Argentina, Brasil hoje se destacando, como outras cervejarias em países afora aí, que estão se destacando. Mas a inspiração foi onde? As escolas clássicas. Não existe, não tem como hoje no mundo globalizado você inventar uma coisa que é 100% novidade. Você pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, inventou uma coisa nova.
Então, acho que foi o Rufino falou isso, né? O Rufino falou isso. Né? Falou que quando a gente estava conversando, ele falou, não existe, tem que copiar, gente. Copia e faz melhor. Faz bem feito. Tá tirando a concentração aqui, Rodrigo. Eu tô até esquecendo o que eu falei. Rossana, vamos lá. Essas são as 4 hoje da casa, né? Então, a gente tem essa tabuazinha, né, que a gente faz degustação. Outra coisa que a gente comenta muito, que a gente faz aqui, a gente está fazendo muito evento de casamento, em pousadas, em espaço de eventos bacana aqui na região. Tem uma confraternização aqui hoje, né? Tem, dá. Tá vendo? Você tá achando que veio pra gravar podcast? E aí o que acontece? A gente sempre apresenta a degustação, né, para os noivos, para as pessoas que querem entender um pouquinho de cada uma das nossas cervejas, para fazer as escolhas, enfim. E também para estar degustando, né? Chegou aí com a namorada, com a noiva, com a esposa, quero entender. Vou casar aqui. Não, se não for aqui, vai ser com a cerveja daqui. Melhorou, tá vendo? Ele saiu bem. E aí a gente faz toda degustação, gente, ela começa de algo mais leve, né? Tanto que se a gente pensar num jantar, aí a gente começa por onde? Por uma saladinha leve e tal. Então a gente começa com a Helles. A Helles foi a nossa primeira cerveja. É a primeira cerveja que também a Libertastes produziu, igual eu falei para vocês. É uma cerveja leve, refrescante, dourada. Depois fazemos a transição para uma Viena Lager. Que é que a gente está tomando agora, né? A gente tá tomando Adorei agora, isso, muito bom. Que ela também é leve e refrescante. Você viu que o teor alcoólico dela é tão leve, né, standard, quanto a da Helles. A Helles tem 5.1, ela tem 5.2. E aí são cervejas mais tradicionais, mais clássicas, que não agridem o paladar das pessoas, que não estão assim tão envolvidas no mundo de cerveja artesanal. Nós temos depois uma APA ali para provar, quem gosta de um amargozinho, acontece. Mas aqui a gente trouxe as cervejas com maior drinkability, que a gente fala, ou seja, aquela que vai mais redondinha, no final das contas, tá? E temos 2 estilos, que nós vamos contar um pouquinho da história dela, que é linda, que são cervejas mais gastronômicas. Ou seja, ela pede um prato, ela pede um momento mais especial, ela tem teor alcoólicos mais altos, ela é uma cerveja mais exótica. Ela já vem na garrafinha pequena. Então, não é pra ficar enchendo a cara. Deve ter mais álcool, né? Deve ter. Bem mais. Daqui eu já consegui ler. É mesmo? Eu já consegui ler. Então, vamos lá. Essa história aqui é muito bacana, porque quando... Vão experimentar, calma. Tem que falar a história primeiro. Senão não fica tão boa. E aqui, vou abrir um parêntese. Teve uma cerveja que eu tomei na Bélgica que foi um dia tão gostoso, que isso tem tudo a ver com o estado de espírito da gente também, né? Foi tão gostoso e, de repente, chegou no Brasil e eu falei, Ricardo, compra aquela cerveja pra mim. Era Santo Fuyan, né? Santo Fuyan. E aí o Ricardo comprou, nós bebemos lá em casa e tal. Eu falei assim, Ricardo, não tá com o mesmo sabor lá da Bélgica. A de lá deve ter sido no dia, mas é o dia, né? Você sabe que é uma coisa muito legal, que muita gente sabe disso, né? Cerveja tem uma coisa que é muito diferente das outras coisas, das outras bebidas, que é o seguinte, a melhor companhia, a maior harmonização de cerveja é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ó. Gente, a cerveja é... História, né, Ricardo? Bebida, você pode beber ela sozinho na sua casa. Mas você pode ter certeza que ela vai harmonizar muito melhor se você estiver sentado numa mesa de boteco, batendo, ainda mais mineiro, né? Tomando cerveja com gente que você gosta, entendeu? Cozinha, e assim desse jeito, de lenha. entendeu? E aí você vê que a cerveja tem isso. O vinho talvez não é tanto, você consegue tomar sozinho, o uísque toma sozinho. Mas a cerveja incomoda. Você vai tomar uma cerveja sozinho na sua casa? Não é a mesma coisa. Você precisa bater papo, tem que falar. Isso a gente viu que é uma cultura. Então vamos falar de Dead Prose? Vamos falar de Dead Prose. É o nome dele. A Dead Prose. Então, gente, as 2 cervejas nossas, que estão aqui petitinhas, que são as mais gastronômicas nossas hoje da linha da Libertastes, tem uma história muito legal, que foi uma história totalmente despretensiosa, assim. Veio mais pelo um sentimento mesmo. A gente viveu aquela loucura da pandemia e quando ficamos fechados, quem imaginou de ficar tanto tempo fechado? Como eu falei para vocês, nós tínhamos aberto aqui em dezembro de 2019, 3 meses depois, tudo parou. A nossa venda despencou, foi muito difícil. Então é muito importante as coisas que o Ricardo trouxe aqui, que não é só glamour
trazer o glamour da cerveja, né? As dificuldades que a gente ia ter fermento, tanques de fermentadores jogados fora, porque não estava numa qualidade que a gente preza. As dificuldades de ter feito uma inscrição de um estilo e deveria ter feito em outro. E tudo isso foi aprendizado. Mas aquele momento da pandemia que os bares puderam voltar, a primeira flexibilização, que teve várias, né? Abria, fechava e tal. A primeira flexibilização, quando a gente soube daquilo, falou assim, opa, vamos criar. E nós chamamos um outro parceiro, que é a vida é feita disso, né, gente? Hoje, quem não tiver esse olhar, nós tivemos o Kelvin, que está com a gente, formou comigo. Aliás, eu queria fazer um parênteses agora. Esse cara, Kelvin Azevedo, um dos maiores cervejeiros que tem no Brasil, na minha concepção. E é um cara que a gente fez vários... Nós já ganhamos prêmios com aquela série L que nós fizemos quando ele era cervejeiro da Loba. E é um grande amigo, mas é uma pessoa extremamente talentosa. E o legal é que ele tem um estilo de fazer cerveja muito próximo do que a gente gosta, que é cerveja mais maltada do que cerveja muito lupulada. Isso é questão de estilo, de gosto, de que você gosta. E de estudo, né? E o mais bacana é que toda vez, tudo que a gente conquistou com a Libertas e tudo mais... Sempre o Kelvin junto com a gente, torcendo com a gente, projetos junto com a gente e tudo mais. Então, uma pessoa tão importante para Libertas, e é uma coisa que a gente, no meio empresarial, você falou, do cara que você falou lá no início, abre 10. Tem sempre as pessoas que são muito, assim, tão fantásticas para sua marca, para sua ideia, que eles estão impregnados em cada copo de cerveja desse aí. E aí eu brinco que os anjos são essas pessoas, né, que estão com a gente. Fica o convite aí pro Kelvin, então, falar de como que foi essa parceria também. Vale a pena chamar, ele vai gostar. Mas aí, nós convidamos ele para participar desse projeto. Eu falei, Kelvin, a gente estava num projeto com a Estrada Real, que eu ia precisar de umas questões do Kelvin. Esse projeto acabou ficando um pouquinho na gaveta, espero que Estrada Real, olha aí, o projeto é lindo, que a gente fez para um projeto bacana. E acabou não saindo ainda, tá? Mas a gente quis fazer esse momento, por tão difícil que a gente passou, vamos fazer uma série que marcasse esse momento? E aí a ideia de quê? Vão lá na proposta de valor, mineiridade. Então, como que vai chamar a série? Momentos Mineiros. Como que vão chamar as cervejas? Uma chama D de prosa, outra chama Oncotô. Fantástico, esses dois nomes para cerveja. Que legal! Eu acho os nomes fantásticos. Daí a gente criou a D de prosa, isso em julho de 2021. A D de prosa? Não, as duas. As duas foram criadas juntas? Juntas, foi uma série. Na verdade, a gente tinha até mais 2 cervejas para ser lançada, que quando a gente fez os testes da cerveja não ficou tão boa. Então a gente acabou falando, essas daqui é o que a gente quer. Eram para ser 4, mas aí foram essas 2. Daí, gente, o mais interessante foi que eu tive um insight, falei, pô, como é que nós vamos fazer o lançamento delas? Aí, mais uma vez, as boas parcerias. Nós lançamos aqui no espaço, na época que a Mariana estava comigo aqui dentro do espaço, então ela fez pratos para harmonizar, lançamos as 2. Depois nós lançamos as cervejas em Lavras com a Juju Guerra, que é uma outra chefe de cozinha, que ela fez pratos também fantásticos. Lá em Belo Horizonte nós lançamos ela com o Juliano Caldeira, que ele é especialista em carne exótica. E aí ele fez uma bochecha de porco, foi um trem de doido. E em Tiradentes foi a Ju, lá do Gourmeco, que também criou uns pratos harmonizando com as cervejas. Então a gente acabou fazendo uma campanha muito legal. Essa campanha ganhou os melhores cadernos de cerveja, falando sobre elas. Então a gente foi para o Sou BH, Jornal O Tempo, Estado de Minas, Revista da Cerveja. Com gente todos que a gente falavam. não conhecia, e gente muito legal que não conhecia a gente. E aí que é o legal da campanha, né, gente? A gente está falando com uma coisa estratégica. E não é uma campanha de marketing, né? É uma campanha de parcerias. Não, e o mais legal é que a gente foi super simples e fiel à marca. Momentos Mineiros. Oncotô desde prosa. Os próprios nomes já instigavam a pessoa a querer beber. Já fiquei com vontade só de ver. Mostra pro pessoal aí, Flávio. Caramba. Mostra as 2. Pessoal do Bastidores aqui, vão lá. E Galera, depois dessa... olha que cerveja, gente. Olha que show. Essa aqui é o D de prosa, maravilhosa cerveja. Estou aqui ansioso para experimentar. Vale americano. Vamos lá, Rodrigo. Essa aqui é que o Ricardo Carrossano está falando, o Oncotô.
Agora eu vou experimentar em seguida agora essas duas cervejas aqui. Maravilhosas. Deu vontade já. Mas aí o que acontece? Depois de ter saído várias reportagens sobre elas e todas positivas, saiu o primeiro concurso naquele momento pós-pandemia. Antes de você falar do concurso, a gente vai experimentar. Ah, sim. Essa Agora daqui eu deve acho ser a que de prosa. Essa. Isso aqui. É. Começa aí, Flávio. Vou dar uma bicadinha e depois você experimenta também. Já passou da pandemia, a gente pode compartilhar a cola. Pode. Qual que é a sua percepção de nota dela? Não, ela traz um madeirado ali no fundo, né? Mas... Puxa um mel, alguma coisa? Ela tem uma nota de mel, né? A nota doce. Doce, parece uma madeira doce. Assim. Não, muito diferente. Essas são Muito mais bacana. exóticas, né? É, muito bacana. Maravilhosa. É uma experiência. É É uma experiência. É uma experiência. Engraçado. Quando a gente... É uma coisa que a gente fala assim, qual a nota que você está vendo? É muito complicado, porque às vezes a nota que traz a nossa percepção não necessariamente é a memória afetiva que você tem em determinada coisa. Aí fala assim, poxa, não tem essa nota. Tem. E se você fala tem uma nota de pêssego e eu não gosto de pêssego, não como. E aí? E aí a gente entra muito, eu não vou entrar nesse mérito, mas por exemplo, o brasileiro está acostumado a comer determinadas coisas e fruta tropical não é problema para o brasileiro. Imagina para o americano. Então o americano vai julgar lúpulo, para a gente é muito mais tranquilo, com nota de percepção de determinados sabores que eles não têm lá, com muita frequência. É claro que os caras que são juízes, expertise e tudo mais, os caras não treinam isso, né? Mas isso varia muito, né? A percepção de notas e tudo mais. Mas é interessante essa memória que você traz. Por exemplo, os dois tiveram a mesma percepção. Isso também tem uma coisa troco, que é mais... eu troco um uísque por um copinho desse aqui, devagarzinho. Mas você não foi longe não, porque ela leva maltes que Whisky, na me lembrou, agora que depois que passou, me lembrou Aquele whisky, um Jack. Me lembrou um pouquinho na verdade, que ficou na boca. Na verdade, não. Ela é uma Strong, o nome dela, o apelido dela é de prosa, mas o estilo dela é um Strong Scotch Ale. Ó. Então, é uma cerveja da escola inglesa, né? E tudo que vocês falaram aí tá casando. E olha que a gente não é Bom, agora... Vocês estão bons, hein, gente? Vocês estão bons, hein? Agora vamos ver qual a percepção que vocês têm da Dom Cotô. Dá um cotô. O Cotô é um estilo bem Dom americano. Cotô, você sabe qual é o do nome, né? Você toma, tem 10% de álcool, você fala assim, Cotô. Não sai nem do lugar. A galera já pediu aí a Proncovô também, nós estamos pensando em fazer. Nó. Eu sei, mas não sei falar. Tô tentando lembrar, tô buscando a memória afetiva aqui. Você pode buscar uma memória afetiva. Você vê que elas são duas cervejas com a nota de doçor bem acentuada. Só que assim, elas têm uma diferença básicazinha e você está buscando exatamente por causa disso. Tem a doçura que ela traz é de alguma coisa que eu tô tentando... E eu tô tentando... Aqui parece que tem mais mel, puxado um pouquinho toffee. E aqui tem uma doçura que eu não sei como é que fala. É um mel ali, tem mais frutas secas, um damasco. Uma fruta seca. Pode ser um negócio... Um açúcar Nossa, mais muito boa. Uma castanha refinado. caramelizada. Passou mais ou menos lembra isso. a estação que a gente está, dezembro, festas natalinas, Dezembro. né? Isso. Legal que ela foi inspirada numa cerveja muito legal que o Kelvin fez com o Mauro Manzali, uma wheat wine que eles fizeram uma vez numa fazenda, não foi? Acho que foi ela, não foi? Não sei. Eu vou te falar que ela combina de beber com essa aqui. Quer pra Na verdade, o que a Hop passa assim e tudo mais é porque é o seguinte: se você pega uma cerveja mais exuberante e toma ela antes de uma cerveja menos exuberante, você vai machucar a outra demais da conta, né? Eu tava lembrando aqui agora atrás, eu não queria cortar o que a Rossana tava falando e até queria tirar uma dúvida com vocês e assim, esclareceu uma questão de bebida de cerveja, que o Rodrigo estava falando aqui, da tradição nossa, de que tipo de cerveja que a gente bebe. Depois que eu conheci o Ricardo, que a gente começou a pedalar junto e que eu conheci a cerveja, que ele me apresentou a cerveja artesanal, a primeira cerveja artesanal que eu tomei foi a de vocês. Nossa, que honra! Primeira cerveja artesanal.
E a minha esposa fala comigo que é o seguinte, né? Que ela perdeu um parceiro, que ela não toma IPA. Eu virei uma pessoa aí eu queria saber de vocês a diferença da IPA e da APA. Se tem alguma diferença, uma diferença entre as duas cervejas. Então, assim, eu adorei a Oncotô. Eu acho que São muito bem diferentes assim. A APA e a IPA, elas são da mesma família, vamos dizer assim. É uma American Pale Ale e a outra é uma IPA Pale Ale. Basicamente, Entendi. a diferença é que a IPA tem um pouquinho mais de amargor, sabe? Entendi. De amargor, enquanto a IPA tem maior drinkability, mais redondinho, tá? Eu sou fascinado Então seria com a isso. IPA. Eu vou lá no Eu centro também. tomar cerveja na vez, eu rodo casinha pegando uma IPA. Tem Eu nunca consegui chegar na Tem a última. nota ali de maracujá, que é característico de uma IPA. Então aprendi a beber IPA. Hoje eu só tomo IPA. Bacana. Geralmente, Agradecer ao geralmente as nosso mulheres não gostam muito professor da IPA, não Ricardo bate, aqui, ó. Ah, Não, mas A gente já conhece. já conhecemos muito. A questão aí, vamos fazer também é o seguinte, é uma análise Sim. que você começa a fazer também de perfil do lugar que você... Né? IPA é uma cerveja... Eu adoro IPA, adoro as IPA. Eu gosto mais das IPAs inglesas que das americanas, por incrível que pareça, mas tem uma diferença. A APA, vamos dizer assim, que seria uma IPA mais comportada. Ela ela tem uma nota de amargor, o termo é bem leigo, mas assim, ela tem uma nota de amargor um pouquinho menos exuberante do que uma IPA. Tem vários tipos de IPA, vários tipos. Então, assim, então a drinkability dela, para quem não é tão adaptado à cerveja, é mais fácil você tomar uma APA do que uma IPA. Por isso que às vezes a gente pensou nisso. Mas quem é fã de IPA, e o mercado americano é louco com as IPAs, e as IPAs americanas são de chorar de boas. Porque eles têm uma coisa que nós, se Deus quiser, vamos ter em breve, que é lúpulo fresco. DH agora tem, né? Vamos ver se o Zé Vamos Felipe ver. Aqui conseguiu. a Groenlândia tem. Então, assim, graças a Deus, e lúpulo muito legal que está chegando. Então, assim, isso é muito bacana. Aí nós vamos começar a fazer... Já tem gente fazendo IPAs maravilhosas. Vamos começar a ter IPAs bem legais aí no nacional. Então a IPA, para ser uma cerveja boa de se tomar, tem que ter o lúpulo. E a IPA... O mais interessante, deixa eu te explicar, é porque enquanto essas cervejas nossas, a Oncotô e a de prosa, a vedete do ingrediente, porque o ingrediente das cervejas é o quê? Mais de 90% é água. Depois é o malte, o lúpulo, que é uma trepadeira, onde essa trepadeira é uma flor, ela é o conservante natural e é também o tempero da cerveja. E o fermento, que é o que vai fermentar e dar o álcool ali, o CO2 da cerveja. Então, basicamente, lógico que tem outras cervejas que têm outros ingredientes, mas basicamente, o que leva numa cerveja? Quais são os ingredientes? Água, malte, o lúpulo e a levedura, que é o Mas fermento. eu fiquei surpreso, mais de 90%. De água, por isso que ela é tão No diurética. caso da Oncotô, não. Oncotô 80. 90. Mas vamos lá. Tem alguma cerveja, alguns estilos, que é o caso dessas duas, que ela tende mais para o malte. A gente fala que são cervejas mais maltadas, cervejas mais alcoólicas. Uma IPA que a gente está falando, ela tem quem sobressai ali dos ingredientes é o lúpulo. O lúpulo dá o amargor. O lúpulo é a grande vedete e ele tem lúpulos de vários sabores, assim, que são temperos da cerveja. Tem uns varietais de várias, tem uma paleta de sabores bem gigantesca. pesadas, tá? Bem potentes. Tanto no amargor quanto na potência alcoólica. Isso é coisa. O que o Brasil a IPA, por exemplo, fala, ela é um pouco menos amarga, né? Porque a gente tá casca, a gente tá acostumado, a gente compra. Nós caímos naquela maioria ideia, mais caímos na vendida, ideia do perfil do brasileiro. Mas aí o que acontece? Como a gente não tem tradição, o lúpulo, a gente visitou algumas plantações de lúpulo na Europa e nem se falava em lúpulo assim no Brasil, a gente visitava, então você tomava aquela cerveja onde foi feita com lúpulo fresco, foi colhido ali e fez. Então é muito legal, você vê a diferença do frescor da cerveja, do tipo de amargor que apresenta, tá? No Brasil, tem pouco tempo que a gente tem história de produção de lúpulo. A gente sempre importava. Então, para eu fazer uma IPA nacional, eu importo o lúpulo. Então, assim, chega o lúpulo de uma safra de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Não é aquele lúpulo fresco. Então, você tomar uma IPA
com um lúpulo que era fresco lá da cidade, da região que você estava, é totalmente diferente de uma IPA que você tomava aqui. Né? Agora não, agora nós estamos tendo lúpulo. Que bacana. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, uma coisa que é muito legal, você vê que é mercado, né? Quando a gente começou a mexer com cerveja, eu normalmente, assim, você encontrava cervejas muito legais, com muita dificuldade, assim, no Brasil. Hoje a gente não precisa importar muito de cerveja, tem cervejas espetaculares. A gente tem maltarias bacanas, Tem hoje a bacana, gente cerveja está do com Brasil, muito hoje o insumo nível é bacana. altíssimo. Tem cervejarias no Brasil de nível muito, muito alto. Que bate cabeça com gente grande lá dos Estados Unidos, da Europa. Que são caras Libertastes, por exemplo. E deixa eu contar então da Libertaste que a gente está falando nesse caso. A gente tem 1h30 aqui. Não, chega, não, fala pra caramba. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas. Você a gente não conta fala a cerveja, principal eu dou. coisa. Eu quero que você Então, traga a principal coisa. essas duas cervejinhas São João, aqui o que você trouxe pra São João? que a gente trouxe, né? O que acontece? A Oncotoeda de Prosa veio realmente, gente, assim, é de coração que eu falo, que eu e o Ricardo e o Kelvin unimos nesse projeto. Nós convidamos o Kelvin para estar conosco por causa da expertise dele também no estilo e com várias premiações que ele já ganhou nesse estilo. Mas foi uma coisa assim para marcar aquele momento, sabe, da volta mesmo dos bares de restaurantes. Fizemos uma campanha bacana porque a gente viu que tinha um potencial. E quando os principais cadernos aí, as mídias começaram a falar delas, a gente falou, opa, acendeu a luzinha, vamos mandar para o campeonato? Aí o primeiro campeonato que a gente mandou foi o Brasil Beer Cup, que ocorre em Florianópolis, onde eles pegam amostras da América Latina também. E para mim, é um campeonato que tem um corpo de jurado assim mais técnico hoje. É um corpo de jurado que veio do Brasileirão e que, como teve um racha lá de pensamentos mesmo, de filosofia, foi criado então o Brasil Beer Cup em Floripa. Era um concurso relativamente novo e aonde a gente mandou as duas cervejas e a nossa D de Prosa pegou prata e a Oncotô pegou bronze lá. Então foi muito legal isso. Nacional, a América Latina, na verdade, né? Mais que pegava a moça, mas a grande parte foi nacional mesmo. Não, e aí a gente foi para o Brasileirão, Blumenau, 2022, março de 2022, nós fomos para o Blumenau, que é o mais famoso do Brasil, esse é o mais concorrido. Né? Lá nós ganhamos de novo com a D de Prosa, ficou em prata, mas a Oncotô pegou ouro. Que isso, Rossana? E aí fomos pro campeonato aqui também, a gente estava participando de um festival aqui coladinho na gente, que é o Trem Beer, né, em 2022, em maio de 2022, onde a D de Prosa ganhou como melhor cerveja do festival, aqui no Trem Beer. O legal porque o Brasil Beer Cup, ele é julgado por jurados bem técnicos, né? O Brasileirão também, o CBC também é por jurados técnicos, mas é legal ter o feedback da galera. Aqui no festival é a cerveja da galera que é eleita, não é por jurados. Qual que é a cerveja que a galera julgou que no festival foi legal. Então, assim, a D de Prosa ganhou como a melhor cerveja. Não é só técnico. Não é, teve também popular, isso é legal, né? Que começa a falando. Dá pra mostrar os prêmios? Dá ali, depois a gente vai mostrar. Lara, faz um take pra gente lá dos prêmios. Sabe onde tá, né? Tem mais um ainda, posso falar o restante? Não para por Tem aí, mais não. não? Vai. Não Não para por aí, não. A gente vai passar pra fazer um take. Pode, que isso. Bom, é por isso que eu não sabia. Não, tem Não tá um na salto parede, Beer não? Cup. O Salt Beer Cup, a gente foi, que é o internacional, é a Copa do Lá, a nossa D de Prosa pegou ouro e a Oncotô pegou bronze. Então nós fechamos uma campanha aí 2021, 2022 com essas duas aqui pegando todos os prêmios que tem. E estão indo Que pra onde podiam. agora? Europa? Não, então, agora a ideia, a gente não mandou elas agora em 2023, que seria para os mesmos campeonatos. A ideia é produzir mais uma nova série pra gente brincar. Então, Porque, igual eu falei, né? pra colocar os outros. Não é botar. Tem mais duas no projeto. Completar. Na a família. verdade, esse projeto envolveria. São 4. Então, Já tem nome? tem, mas o nome vai ficar falar, igual. não? O nome vai ser. Será que a gente Vai tira ter, vocês vão dele saber, depois, vocês vão fazer de primeira. Será que... Vamos ver 2024. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos poder vir na parte 2 pra Você revelar. vai ter parte 2, vai ter parte 2. Gente, como você
Vamos lançar uma enquete. Desde que seja Vamos mineiro. lançar Tem que ser uma enquete? mineirense. Tem que ser mineirense. Podemos Né? lançar uma enquete, então? Pode. Fica à vontade. Tem que ser. Vamos lançar uma enquete. Você sabe que eu já Ó, mudei. joga uma caixinha Eu já aí. mudei. A gente fala que pode lançar enquete, porque nós fazemos, tá? Porque uma vez eu mudei uma cerveja minha, uma Belgian Pale que eu fiz, porque um grande amigo meu, que é um chefe de cozinha que eu admiro muito, falou: Ricardo, você poderia melhorar um pouquinho a espuma dessa cerveja, se você fizer, nossa, ela é ótima, mas eu mudei a receita por causa dele. E a primeira que nós fizemos da primeira leva, você lembra disso? Nós chegamos e levamos e eu liguei para ele. Então, assim, é mais uma coisa. Uma das grandes coisas que pode derrubar qualquer empresário, qualquer pessoa na vida, é vaidade. Não acha que você que atingiu, que nós, graças a Deus, conseguimos ser laureados, né? Que nós temos que parar de evoluir, que nós temos que parar de pensar em cerveja, que nós temos que parar de querer criar alguma coisa diferente e aprimorar mais ainda essas coisas de sucesso. Tem coisas que não precisam mexer, mas tem coisas que você... dá vontade. Aí tem responsabilidade. Larga a vaidade para lá. Nós estamos fazendo isso aqui, volto a falar. O objetivo disso tudo, é claro que a gente fica feliz que ela atingiu um nome legal, uma cerveja que hoje é conhecida, papapá, mas é o cliente. É o cara que senta aqui, toma uma cerveja nossa e sai daqui satisfeito. Essa que é a ideia nossa daqui. Só fazer mais uma adenda aí que a gente faz direto. A gente teve a oportunidade, semana passada, de receber um cara, dono de uma choperia em Campos do Jordão. Ele tem a maior choperia com o maior número de rótulos dentro da choperia. E ele queria levar uma cerveja da nossa região e acabou comprando a nossa. E assim, é muito gostoso quando você vê que o cara toma, o cara entende, dá um feedback daqueles, posta e tal, e que você vê assim, que o olhinho dele brilha, fala assim, pô, tô tomando, que legal tudo isso, que legal esse projeto. Eu acho que é legal, Não tem coisa melhor essas também. duas aqui, a gente cortando rapidinho, Ricardo, é aquilo que você falou, o Festival do Povo elegeu ela também. É uma cerveja que eu troco, tá eu e Flávio aqui, uma por cada um. É uma cerveja que... Tô economizando E aqui. aqui, Não, ela- não precisa economizar, não, pelo amor de Deus. Ela já, Muda lá, ela ó, já tá doido. esquentou. A gente começa tomando ela numa temperatura não gelada, né? Que, você não pode Que, ser aliás, é o que eu gelada. gosto mais de tomar, ela é mais E ela aquecidinha mesmo. tá maravilhosa. Eu acho que aqui tá ficando... Você sabe que é uma coisa muito legal? Você tocou num assunto muito, muito legal. E aí que eu acho que a grande sacada das partes, tá na harmonia com uma pessoa dessa. Eu acho um barato você ser bem avaliado por uma pessoa que sabe de cerveja pra caramba. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Claro que adoro. Mostra que meu trabalho é bom. Mas quando um cara que não saca nada de cerveja toma uma cerveja sua e curte, é um barato. E aí eu acho muito legal, porque aí nós vamos naquele assunto que a Rô fala assim, pô, o cara tá acostumado a tomar Skol, ou Brahma, não é demérito. Ele pega uma cerveja às vezes, que eu já vi um cara falando um negócio desse comigo, que eu achei mal barato. Ele falou assim, cara, você me esculhambou porque eu tava tomando, toma a sua cerveja, agora eu tô querendo tomar sua cerveja desse tipo. Isso é muito legal, cara. Quando a gente consegue mudar a cabeça das pessoas no nosso meio de empreendedorismo, no nosso meio da gente fazer as coisas acontecer, o olhar, e quando até na percepção da questão do sabor, consegue mudar, para vocês é o sabor, né, que faz mudar o gosto da pessoa. Deve ser muito prazeroso, né? Deles entenderem, né? Deles entenderem a Começaram a entrar num proposta. mundo- É um mundo novo, né? E você sai de uma Helles, você sai pra cair numa cerveja dessa, é um caminho longo. Por isso o Zé Ronaldo estava certo. Um caminho longo pra você Abre quantas apreciar, portas quiser. absorver. Pode abrir quantas portas quiser. O problema não é a isso concorrência. facilita. Quanto mais concorrência, quanto mais... Gente, eu adoraria que tivesse assim 20 cervejarias aqui em São João do Rei. Para mim tá ótimo. Isso aqui criaria um polo cervejeiro aqui em São mais João do cliente pra Rei. todo mundo. Entendeu? Criaria um polo. Não, gente, cria. Não preciso falar que a minha cerveja é melhor do que a sua. Para com isso. Que vamos criar um polo cervejeiro. Cria um polo cervejeiro. Monta aqui, ó, na minha frente. Não tem problema aquele nenhum. monte de cliente. Às vezes uma A pessoa vai que gostar de mais da tomar minha sua, cerveja, ele vai tomar minha cerveja. vai tomar a sua, vai tomar do vizinho, que talvez Na tem pessoas que Bélgica, gostam você do viu lá, vizinho. você teve lá, pô, 2.000 e quantos rótulos lá no Delírio. O cara vai chegar igual eu cheguei e fala assim, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa.
Então, assim, a questão não é essa. Não é questão não é essa. Faz o seu dever de casa, faz uma coisa bem feita. Pronto. Para falar de negócio, eu acho que a gente tem que ir finalizando aqui, senão a gente vira um... Então, vamos chegar aqui meia-noite, tá muito... Fica deixar falar. Vai ter corte pra caralho. Mas eu acho que tem os projetos que a Rossana e o Ricardo fazem em São João do Rei, que é o projeto, acho que do Boteco que vocês fizeram, o projeto que não é de levar a Libertas, mas levar São João do Rei, levar a região, levar os parceiros, a gente levar os outros barzinhos do boteco da esquina, de levar todo mundo junto. Você levou uma coisa muito legal que eu acho que deve acontecer no ramo de vocês. E assim, é um sonho meu hoje, é conseguir juntar, ter São João do Rei como uma referência de cerveja e de gastronomia. Então, por isso que eu levo essa bandeira, também acho que não existe essa concorrência, existe uma cooperação, precisamos ter ainda muita união aqui. E tudo que eu posso ajudar, eu tenho abraçado, foram 2 festivais também que eu consegui trazer para cá, junto com o pessoal, tinha as cabeças, lideranças, mas quando abraçava as causas, seja naquele festival do Estrada Real Suíça, né? Teve outras cabeças na liderança, mas quando me convidaram para estar junto, eu falei, opa, deixa eu abraçar isso aqui que eu acho fantástico. Inclusive lá tinha um bate-papo super legal naquele festival, né? Sim, muito. E o Del Rey Gastro, que foi também a solicitação da associação lá comercial, do sindicato também que fez. Rossano quer estar junto, opa, na hora. Primeiro nome. E assim, eu abraço mesmo e eu torço, gente. São João del Rei não é minha cidade. Já sou cidadã honorária, recebi o título. Estou 20 anos aqui e realmente eu torço para que aqui seja um polo cervejeiro, seja um polo gastronômico, seja referência. Então eu estou para unir, tem alguns grupos de WhatsApp que eu participo. E assim, é interessante que as pessoas estejam abertas para esse olhar, sabe, Rodrigo? E não entender o outro como concorrente, mas sim estar somando. Sim. É muito importante esse papel e para isso eu vou dar parabéns, porque eu sei do evento, do esforço que vocês fizeram de vendedores de São João del Rei. Eu sei que é um desafio, mas estamos juntos. E eu vou te contar uma coisa e vou jogar o desafio para o ano que vem. O Del Rey Next, que a gente fez dentro da UFCJ. E segundo leis que a gente tem, não pode ter cerveja dentro da Universidade Federal. A gente aceitou aquilo e passou. Passou, tem 1 mês atrás, 2 meses atrás aproximadamente, eu fui no evento dentro da UF, lá, Universidade Fluminense, lá em Niterói, e tinha uma cervejaria servindo chopp lá dentro da UF. Eu falei, uai, por que na UF pode, Como na assim? UFCJ não pode? Vamos ver que lei que é essa que estão falando, porque ano que vem eu quero a cervejinha lá dentro do evento. Você sabe que isso é uma coisa que a gente faz. É uma especialização, né? Mas a gente tinha cerveja, então ele Você sabe que a grande sacada é o seguinte: quando você tem um projeto que você vê que é um projeto muito legal para um lugar, se você puder ser uma peça para somar, para que esse projeto seja ainda maior e atinja a magnitude que ele deve ter, principalmente valorizando uma cidade que é... Gente, vem conhecer São João. Às vezes fica focado num outro case de sucesso e pertinho tem um lugar fantástico para se conhecer. São João é uma cidade fantástica. Fantástica. Você tem que participar, porque você cresce e faz as pessoas crescerem e aquilo daqui a pouco, as coisas vão se somando. E aí é legal. A harmonia das coisas, de coisas boas, é muito legal. Vai somando ali, somando um pouquinho aqui, daqui a pouco tá grande. Ô Ricardo, você tocou num assunto aqui de São João. Eu penso igual a vocês, eu acho que assim, eu adoro São João, cheguei aqui também, Rossano, muito parecido com você, cheguei aqui em 2001, então estou aí há 22 anos aqui em São João del Rei. Cara, abracei essa cidade, me sinto que eu nasci aqui em São João. E o que acontece hoje é o seguinte, mais uma vez, vamos bater, né, cara, nesse detalhe. Nosso setor público tem que fazer mais por nós, tem que fazer mais, tem que entender a nossa proposta, aonde nós queremos chegar. Gente, nós não queremos fazer as coisas para nós queremos fazer as coisas para a cidade. Quando a gente quer fazer um evento, quando a gente quer levar um nome, quando a gente quer fazer alguma coisa na cidade, eles acham que está fazendo
pro Del Rey Next, tá fazendo pro Espaço Libertarte. Não! Gente, é o nome da cidade de São João del Rei. Nós estamos trabalhando é pra gente, sabe, deixar essa cidade. Pessoas, igual o Geraldo Rufino, frisando, o Geraldo Rufino passou aqui e falou, uma cidade maravilhosa. E que o setor público não olhe pra gente. Então, assim, isso é um pedido que a gente deixa aqui hoje no ar. Gente, olhe para essa cidade, olhe para os empresários. Ajude as empresas a desenvolver. Não conhecia, e gente muito legal. Não atrapalha. A gente... É o legal da campanha, né? Uma coisa estratégica. Se não for ajudar, não atrapalha. Sim. Não, e o mais legal é que a gente faz super simples, ela amarra no momento dos meninos. Um botão que a gente já instigar a pessoa a querer. E tem mais duas, Flávio. Tem mais... Olha que legal, Ricardo. A gente fez o Del Rey Next lá, teve mais de 50 palestrantes, se eu não me engano. Por aí, uns 50 mais ou menos Tem a palestrantes. versão dela que passa... As palestras mais tá? cheias Tem a versão dela. foram das pessoas locais. Olha que legal. A gente valoriza. E a gente tem que valorizar mais. Temos que terminar. Porque senão vai acabar até a memória ali da gravação. Temos que terminar. E eu vou deixar um desafio para você, simples, é um desafio bem simples, porque falando como sanjoanense, eu vim com 1 ano para cá, então nem me considero. Eu nasci lá em Belo Horizonte, vim para cá, então eu sou sanjoanense. Vou deixar um desafio, mas antes eu queria agradecer. Primeiro, obrigado, Flávio. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Essa. Ricardo, Rossana, sim, mais 3 horas seria pouco pra gente falar aqui. Tenho certeza que a gente teria assunto pra noite inteira e o sol ia nascer e a gente tava aqui falando de novo. Até que quer bater na gente. Ia bater não na bater gente. nada, a cervejinha tá rolando ali também. Ricardo já serviu uma cervejinha nos bastidores ali já. Quer deixar a gente falar. Mas queria agradecer imensamente de abrir esse caminho, de abrir essa oportunidade de estar aqui. Na verdade, é uma coisa que vocês falaram, é muito engraçado. Quando a gente, é uma coisa que a gente fala assim, qual nota que você está vendo? É muito complicado, porque às vezes a nota que traz a nossa percepção não necessariamente é a memória afetiva que você tem de determinada coisa. Aí fala assim, poxa, não tem essa nota? Tem. É isso aí. E aí a gente entra muito, eu não vou entrar nesse método, mas por exemplo, o brasileiro está acostumado a comer determinadas coisas e fruta tropical não é problema para o brasileiro. Imagina para o americano. Então o americano vai julgar lúpulo, para a gente é muito mais tranquilo, com nota de percepção de determinados sabores que eles não têm lá com muita frequência. É claro que os caras que são juízes, expertise e tudo mais, os caras não treinam isso, né? Mas isso varia muito, né? A percepção de notas e tudo mais. É interessante essa memória que você Mas você não foi longe não, porque ela leva maltes que usa na formação de uísque. Muito obrigado. Antes, vou lançar o desafio agora. Terminou, que eu tenho que falar um restinho no final. Qual que é o meu desafio? E você, sanjoanense também, para nós sanjoanenses, o seguinte. Tem muita gente que não conhece São João. Vamos lançar um tour em São João com cerveja Libertartes na mochilinha térmica, achar um guia turístico para a gente conhecer São João com a cerveja de São João e conhecer essa cidade maravilhosa. pode ser mochilinha, a gente já tem Tem o Bitra, acompanha a gente nos pontos. Pode botar as mochilinhas, a gente arruma pontos de apoio. Ô, gente, só a oportunidade. Vamos fazer? Venham conhecer São João del Rei. Aqui é mineiro. Que gosta da cozinha e do fogão Gosta de da lenha. cozinha, do pão de queijo, da cervejinha. Fazendo coisas de Minas, né? Fazendo coisas de Minas. Gente, vamos lá. Para nós finalizar aqui, Rodrigo, pessoal, se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no YouTube, deixa aí o seu like, né? E, gente, obrigado mais uma vez por tudo. Tamo junto, até a próxima.
Já fomos convidados para 2024. Convidado. E eu quero saber qual que é Instagram, Facebook, o que é pra gente seguir o Libertartes. Espaço Libertartes no Instagram, Espaço Libertartes pode estar lá, ou também uma cervejaria, que é o Libertartes. Vem tomar uma cervejinha com a gente aqui, tá? E ainda vem o Dead Nós Brother. estamos aqui direto, estamos aqui sempre. E a gente, o Faixa Preta dos Negócios, pode achar a gente tanto no Instagram, a gente está no Instagram, no YouTube e no TikTok também. Estamos bombando no TikTok com nossos cortes lá. Vamos seguir lá. Então, muito obrigado, pessoal. Sucesso. O pessoal já está ali confraternizando. O Flávio está aqui trabalhando. Veio arrumadinho. Então, muito obrigado. Uma boa noite para todos e até a próxima. Nosso primeiro podcast. Obrigado, Rosana. Valeu. Tamo junto.